Olá, nós estamos iniciando hoje a nossa preleção evangélica e vamos apresentar hoje alguns itens do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Alguns itens que tratam sobre a posse de bens terrenos, a posse da riqueza, a avareza e algumas passagens evangélicas. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vamos começar fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores amigos, rogando que nos amparem, nos iluminem, nos inspirem, que abram o nosso entendimento para que possamos compreender a boa nova esclarecida à luz da doutrina espírita. Que assim seja. Nós vamos tratar hoje de alguns itens do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Nós vamos iniciar pelo item 3, cujo título é Preservar-se da Avareza. Neste item, nós temos uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, que narra a seguinte passagem que nós vamos ler para facilitar o nosso entendimento e o nosso comentário. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo: assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O primeiro ponto aqui que nós precisamos esclarecer é que quando Jesus fala sobre a avareza, ele não está dizendo sobre a posse de bens ou sobre a riqueza. Ele está dizendo sobre a avareza. A avareza é aquela mesquinharia, aquele apego excessivo ao dinheiro, às riquezas terrenas, aos bens terrenos. E nós podemos ver que nessa passagem, que nós vamos comentar ao longo do nosso comentário de hoje, nessa passagem, Jesus está destacando a situação em que nós temos excessiva preocupação com os bens terrenos, em que um irmão diz que Jesus deveria intervir na partilha de bens com seu irmão. E ele conta a história do homem rico que acumulou inúmeras posses e que não tinha outra preocupação senão em criar condições para acumular mais ainda e gozar a vida material sem nenhuma preocupação espiritual. E Jesus coloca que esse homem é insensato porque ainda nesta noite a sua alma seria levada, ou seja, iria desencarnar, e esses bens ficariam aqui na terra. Então, nós temos que entender o sentido das palavras de Jesus. Não que os bens materiais sejam em si um mal, mas sim a avareza, o apego excessivo, sim. E no item 4, dando sequência ao nosso comentário de hoje, para que nós possamos depois desenvolver os nossos comentários até o final da nossa preleção de hoje, Jesus na casa de Zaqueu é um item 4 deste capítulo, onde narra aquela passagem em que Jesus, passando por Jericó, Zaqueu,
um publicano, um cobrador de impostos, queria vê-lo. Então nós vamos ler a passagem para que fique mais fácil o entendimento do nosso comentário na sequência. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver, porquanto ele tinha que passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu-o jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre essas duas passagens e sobre a questão dos bens terrenos, as riquezas terrenas e o impacto que isso pode trazer espiritualmente. Zaqueu, para que a gente entenda o contexto, ele era chefe dos publicanos. E os publicanos eram os cobradores de impostos para o Império Romano. E isso, para os hebreus, já era por si só um roubo. Os hebreus não aceitavam os impostos que eram colocados a serviço e a favor do Império Romano. Portanto, um hebreu como Zaqueu, fazendo cobrança do seu próprio povo para reverter para o Império Romano, isso por si só já era considerado de má vida. Para que a gente entenda que Jesus não coloca em nenhum momento que Zaqueu ele era corrupto ou que ele roubava. Ele diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos. E a interpretação de que isso era má vida é uma interpretação que os hebreus colocavam naquela época. Então, ele era odiado pelos hebreus, e a atenção que Jesus dá a Zaqueu é natural que naquele tempo despertasse essa inveja, esse sentimento de surpresa. Ele era rico de bens terrenos, a gente observa pela passagem que fala um homem rico de bens terrenos, mas estava desejoso de ver Jesus. Nós podemos entender aqui que, embora fosse detentor de bens materiais e de riquezas terrenas, Zaqueu queria uma outra riqueza, que era conhecer Jesus, ou seja, conhecer a boa nova, a vida espiritual, a riqueza espiritual. Então, isso mostra que ele tinha uma necessidade de suprir esse vazio e os bens materiais não eram suficientes. Também, em toda a passagem de Jesus, há sempre uma metáfora, sempre um entendimento que vai além das palavras. Zaqueu era de baixa estatura e estava perdido na multidão. Quando nós somos pequenos espiritualmente e estamos perdidos nas coisas da terra, nas atribulações da vida, que é o que a multidão representa, nós não conseguimos ver Jesus. Para que a gente possa ver Jesus e compensar essa nossa baixa estatura espiritual e esse envolvimento com a multidão, nós temos que subir, nós temos que nos elevar espiritualmente. E isso é colocado na passagem como Zaqueu subindo em uma árvore, o sicômoro, para que ele pudesse ver Jesus e ser visto por Jesus. Embora a gente saiba que o Mestre nos vê o tempo todo, assim como Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, nos enxerga onde estivermos, mesmo no meio da multidão, mas a nossa atitude de nos colocarmos visíveis mostra que queremos conhecer Jesus. E é isso que Zaqueu coloca para que Jesus dê a ele a oportunidade desse contato espiritual.
E Jesus, reconhecendo essa vontade de conhecer Jesus, de conhecer a riqueza espiritual, além dos bens materiais, muito além, Jesus diz: preciso que me hospedes em tua casa. Ou seja, preciso que você internalize em você os conhecimentos que eu estou passando, a boa nova, o evangelho, ou seja, mudar de vida, tirar o foco daquela riqueza material que, como publicano, ele tinha e passar a valorizar a riqueza espiritual que só Jesus poderia lhe trazer. Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho o entendimento disso. No item 10 do capítulo 16, onde nós temos o título A Posse dos Bens Terrestres, nós vamos ver que esses bens terrestres, é, eles não podem ser obtidos no entendimento dos espíritos, partindo assim de uma premissa, eles não podem ser obtidos causando dano a alguém ou causando prejuízo a alguém. Isso por si só já é uma questão que vai fazer com que estejamos em débito perante o nosso Criador, perante a lei divina. Então, se temos a preocupação se os bens materiais acumulados são de origem lícita ou não, esse já é um primeiro problema. Nós não podemos, não temos o direito, de modo algum, assim como na história de Zaqueu, não temos o direito de causar mal a ninguém para que com isso acumulemos bens materiais. Então, isso já é uma premissa. Agir dessa forma, nós já estaremos agindo de forma equivocada e prestaremos conta. Mas nós precisamos entender que os bens materiais, eles não são uma propriedade. Os bens, a riqueza, eles são como qualquer outra coisa que Deus nos proporciona na nossa encarnação, eles são instrumentos para produzirmos o bem de todos e para evoluirmos espiritualmente. E nós vamos evoluir espiritualmente na medida em que a gente entenda que esses bens são um empréstimo do Criador, um empréstimo de Deus, para que nós coloquemos a serviço dos outros. Então, a riqueza, ela só vai ser um bem, realmente, no sentido filosófico, no sentido de ser algo bom, e não no sentido de propriedade, se ela estiver a serviço de produzir o bem comum. Então, o bom ou o mau uso da riqueza não depende se nós fazemos bons investimentos ou se compramos coisas de valor, mas sim se nós empregamos naquilo que seja útil para o bem de todos, para o bem comum, sobretudo daqueles que têm mais dificuldades e para o nosso crescimento espiritual. A riqueza proveniente do trabalho, ela é legítima? Sim, ela é legítima, mas ainda assim a gente precisa entender que, independente da origem, mesmo ela sendo uma origem legítima, nós prestaremos conta do emprego que a gente tenha. Aqueles bens adquiridos de forma fácil ou até de forma desonesta, nós sabemos que, sendo os bens um empréstimo de Deus, um instrumento entre tantos outros que nós recebemos do Criador para essa existência, a qualquer momento esse instrumento pode ser nos retirado. Então, nós estamos sempre vendo situações em que fortunas são dilapidadas e bens são dilapidados de uma forma extremamente rápida e fácil por situações que a própria pessoa procura ou situações fortuitas, mas em pouco tempo esses bens vão embora. Então, sendo um empréstimo de Deus, ele pode, a qualquer momento, pela sua própria lei, que é perfeita, fazer com que esses bens desapareçam de uma forma que realmente perde todo o sentido, aquela propriedade, e fica muito claro que não se trata mais além do que um empréstimo. Então, quem usa os bens somente para caprichos próprios, para o seu bem-estar, sem nenhuma preocupação de dar um bom uso para isso, ele está demonstrando egoísmo e, por si só, já está mostrando que o que ele enxergava
como emprego desses bens não estava a serviço de ninguém a não ser de si mesmo. Então já terá recebido a sua paga, o seu pagamento aqui na própria vida material. No item 14 deste mesmo capítulo, os Espíritos nos trazem alguns comentários sobre o desprendimento dos bens terrestres, porque é importante nós termos essa atitude de desprendimento. E nós podemos entender pelos comentários que o apego aos bens terrenos é um exercício do egoísmo, e os Espíritos nos mostram sempre que os dois maiores entraves ao progresso espiritual, ao progresso da humanidade, são o orgulho e o egoísmo. E a gente ter esse apego aos bens terrenos é uma expressão máxima do egoísmo que entrava o nosso progresso espiritual. O trabalho em si, ele é abençoado por Deus, mas nós precisamos entender, e muitas vezes nós caímos nesse engano, de que, pelo simples fato dos bens materiais serem adquiridos através do trabalho legítimo, que nós estamos sendo abençoados por Deus para formar uma fortuna. Deus abençoa todos os trabalhos e abençoa todas as nossas missões, mas nem todos nós vamos passar pela prova da riqueza, pela missão de empregar uma quantidade grande de recursos, de dinheiro ou de bens em prol da humanidade. Nós só vamos passar por isso se estivermos sido preparados, estivermos dentro desse trabalho no nosso crescimento espiritual na presente encarnação. Então, nem todo mundo que trabalha fica milionário, faz fortuna ou acumula bens. O que não quer dizer que Deus não está abençoando esse trabalho. Simplesmente significa que cada um tem as suas missões e, nesse caso, quando nós não amealhamos fortuna com o nosso trabalho, não quer dizer que o nosso trabalho não é digno nem abençoado por Deus. Cofre cheio, ele não é prova de que o coração está cheio, de que a pessoa entendeu que a fortuna terrestre ela tem que criar uma fortuna espiritual. Ou seja, aquele que tem bens, ele tem que usar esses bens a serviço da caridade, que é o amor em movimento. Desprendimento, ele é desapego, ele não é dar com ostentação. Quando nós temos bens e usamos isso a serviço de todos, nós não podemos humilhar quem recebe, nós não podemos, de alguma forma, ostentar essa caridade, porque, na verdade, se nós fizermos isso, já teremos a nossa vaidade alimentada nessa existência, e não o crescimento espiritual, que é o objetivo que Deus tem para todos nós. E quando a gente fala em desprendimento dos bens terrenos, muitas vezes nós pensamos que aqueles que dilapidam patrimônio, então, eles são desapegados dos bens terrenos. Este é um erro. A prodigalidade, que é o desperdício dos bens terrenos, nós temos a parábola do filho pródigo que trata disso, ela não é um desapego, ela é uma irresponsabilidade. Quem recebe uma caixa de ferramentas derruba essa caixa em um rio e deixa as ferramentas enferrujarem? Não. Se nós recebemos ferramentas, elas são para exercício do nosso trabalho. E se nós recebemos a prova de ter fortunas, bens materiais, facilidade financeira, recursos abundantes, nós temos uma ferramenta para alavancar o progresso da humanidade. E dilapidar esse patrimônio é nada mais do que um exercício extremo do egoísmo, por entendermos que os bens são nossos e fazemos com eles o que nós quisermos. O que nós precisamos entender, e na parábola do mal rico, né, fica claro isso, é que os bens materiais são materiais. Eles não compram tesouros no céu, eles não compram espaço no céu, eles não compram nada na vida espiritual. É isso que Jesus coloca quando ele diz que aquele acúmulo excessivo de nada vai valer, porque a alma será chamada e, a partir daí, esses bens passam para outras mãos e ganham uma nova missão. Então, nós temos que ter esse entendimento de que nada mais é do que um empréstimo. Não levamos nada daqui. Mas e quando nós deixamos esses bens para os nossos filhos, para os nossos herdeiros? Nós temos que entender que isso é uma lei natural da terra. Deixar bens para os herdeiros que sejam aqueles herdeiros necessários, aqueles que vão receber a herança após
a nossa desencarnação após a morte física. Isso é natural, só que nós temos que lembrar sempre que os bens materiais vão para onde possam ser úteis. E se eles vão para a mão de quem não tem essa capacidade, então eles podem ser movidos a qualquer momento para outros lugares, é, simplesmente porque eles pertencem a Deus e Deus tem meios para que esses bens possam ir para outros lugares. Mas e aqueles pais que se preocupam ao longo da vida de acumular bens porque querem deixar para os seus filhos? Eles não querem para si, mas querem deixar para os seus filhos. Quando agem dessa forma, no sentido de focar a sua vida em reter todos os bens, não colocar esses bens a serviço dos outros, daqueles que necessitam, não praticar a caridade, mas sim amealhar bens para deixar para os seus filhos, é um exemplo de egoísmo. Esses pais estão deixando para os seus filhos os exemplos de que quando você tem bens, você tem que reter para a sua família, para os seus. Esse é um pensamento egoísta, é um pensamento que não leva em conta que o mundo tem necessidades, que existem pessoas que recebem recursos com a missão de ajudar aqueles que não receberam recursos. E nós, pela lei da reencarnação, poderemos trocar para o lado de lá e para o lado de cá. E eu costumo até comentar que, em geral, quando nós ainda estamos no início da nossa escalada evolutiva, nós estamos do lado de quem tem recursos para dar. E temos a missão de praticar a caridade. Mas quando nós atingimos um grau de entendimento superior no nível espiritual, aí nós vamos para o lado de quem recebe os recursos, para dar lição de humildade para aqueles que estão doando. Então, a caridade não é uma opção para quem tem essa missão da riqueza. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo do amor e da caridade. E nós precisamos entender que quando a gente pensa que temos méritos pelos bens que adquirimos, e isso é comum a gente ouvir alguém dizer assim: ah, se trabalhar como eu trabalhei, de sol a sol, desde pequeno, vai também formar a sua fortuna. A gente amealha aquilo que a gente luta para conseguir. Isso parte da premissa de que o homem é capaz de resolver todo o seu destino, de definir a sua missão. E ele define que, se ele trabalhar duro, ele recebe dinheiro. Nós podemos facilmente ver que pessoas que trabalham muito duro, que dedicam muito esforço a realizar grandes coisas, não necessariamente amealham bens ou fortunas. Então fica muito claro que a decisão de onde essa fortuna vai pousar momentaneamente como um instrumento de alavanca do amor e do bem depende de Deus, não depende de nós. Cabe a nós trabalharmos, fazermos o melhor, criarmos condições, habilidades, conhecimentos, saberes, para que a gente tenha condições de executar um trabalho digno. Mas isso não é garantia de modo algum de que vamos ter fortuna. E isso não é mérito ou demérito. Não significa que Deus abençoou ou deixou de abençoar. Se a gente entender que o remédio para a avareza, como Jesus coloca naquela primeira passagem que nós lemos, o remédio para a avareza é a caridade. Se nós entendermos a nossa missão de transformadores do mundo, e se nós entendermos que, com todos os bens que nós recebemos, nós temos que pôr isso a serviço de alguém. Se nós recebemos um dom da inteligência, se nós recebemos a capacidade de desempenhar alguma tarefa especial, ou se nós recebemos recursos financeiros ou bens terrenos, nós temos que colocar tudo isso a serviço do amor. Nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Se nós tivermos esse entendimento, nós vamos compreender o que Jesus sempre falou, que o reino dele não é deste mundo. Quem não tem apego não sofre com a perda, não trata como uma propriedade, trata como um bem no sentido de algo com o que se pode fazer o bem e não como algo sobre o que eu detenho a propriedade. Nós não temos a propriedade de nada, nem mesmo do nosso corpo, da nossa vestimenta material,
que Deus nos empresta em cada encarnação, para que nós possamos dar mais alguns passos no sentido da nossa evolução. Mas onde que está o entendimento do que é razoável fazer ou não fazer com os instrumentos que eu recebo, entre eles os bens terrenos? Na nossa consciência, que é a centelha divina dentro de nós. Para que nós possamos finalizar o nosso comentário de hoje, nós vamos comentar sobre um ponto que é bastante interessante. Quando nós falamos sobre toda essa dificuldade de entender o devido emprego dos bens materiais e da riqueza, muitas vezes nós somos levados a pensar que a riqueza por si só é um mal, que isso é um mal e que nós temos que fazer um voto de pobreza. Nós temos que fugir de qualquer situação que possa nos trazer bens materiais. Na realidade, a sabedoria está em usar bem qualquer coisa que nós recebemos de Deus. Se recebemos a saúde, coloquemos essa saúde a serviço dos outros. Se nós recebemos um corpo belo, bem formado, coloquemos isso a serviço dos outros. Se nós temos o dom da palavra, coloquemos a palavra a serviço dos outros. Se temos a facilidade intelectual para aprender, para adquirir conhecimento, coloquemos isso a serviço dos outros. Da mesma forma, os bens materiais. Se recebemos isso de uma forma diferenciada em relação à média dos outros encarnados no planeta, coloquemos isso a serviço. Nós não precisamos fazer voto de pobreza ou fugir dos bens materiais para que nós possamos evoluir espiritualmente. Nós temos que cumprir a nossa missão. Se a missão é na riqueza, sejamos pessoas que tenham a nobreza em relação a esses bens e que coloquemos a serviço dos outros. Se temos dificuldades financeiras, não temos bens e passamos privações, tenhamos resignação e humildade para enfrentar essa missão que nos é dada. A felicidade, ela não é comprada com a riqueza. Sabemos muito bem disso, porque basta olharmos pessoas imensamente ricas, com grandes fortunas e infinitamente infelizes. E vemos, por outro lado, pessoas extremamente humildes e que demonstram uma felicidade espiritual, uma felicidade divina. A felicidade está em espalhar amor e não dinheiro. Se nós temos como instrumento a riqueza, façamos com que ela se transforme em amor e ela terá sido bem empregada. Deus sabe muito bem onde ele coloca a fortuna. Então, para que nós finalizemos, não tenhamos a preocupação se estamos fazendo o bom ou o mau uso do que nós recebemos, de uma forma que a gente fique se sentindo ou culpado ou se sentindo completamente autônomo para fazer o bom uso. Usemos a nossa consciência e façamos a seguinte pergunta: a quem a nossa fortuna ou os nossos bens ou a nossa capacidade de gerar riqueza está servindo? Nós estamos compartilhando isso com outras pessoas, nós estamos criando oportunidades, nós estamos propagando o amor, então nós estamos no caminho que o nosso mestre nos ensinou nessa passagem e que Deus, nosso Pai de infinita sabedoria e bondade, colocou na mão exata. Se é a nossa, façamos o nosso papel. Se colocou na mão de outro, peçamos a Deus que inspire essas pessoas para que elas façam o melhor uso possível e empreguem da melhor forma essa fortuna, esses bens a serviço da caridade, que é o amor em movimento. Para que nós encerremos a nossa preleção de hoje, nós vamos fazer a nossa vibração final, convidando a todos para que elevemos os nossos pensamentos de agradecimento em relação a esses momentos que passamos juntos, discutindo e comentando sobre essa passagem evangélica. E vamos juntar essas energias nesse momento para direcionar para os nossos lares. Vamos transmitir essas energias para os nossos lares. Cada um mentalize o seu lar, aquele recanto em que foi recebido por espíritos com quem temos tarefas a desempenhar, e que nós possamos energizar a nossa casa, energizar todos aqueles que compartilham conosco essa existência. Vibremos com todo o nosso amor, com todo o nosso coração pelos nossos lares.
Em seguida, vamos pensar naquela pessoa que nos vem à mente nesse momento e que precisa da nossa vibração de amor, que precisa do nosso sentimento de carinho e que possa receber neste momento essa energia tão importante, essa energia que possa restabelecer a fé, a confiança, a autoestima e que possa, nesse momento, se sentir recebendo todo o nosso amor, todo o nosso carinho através dessa vibração. Que essas pessoas, se estiverem com alguma enfermidade, sintam-se fortalecidas. Se essa enfermidade é do espírito, pelas ansiedades, aflições e depressões, que ela sinta confiança. Se for do corpo físico, que sinta-se fortalecida e com resignação para enfrentar essa jornada. Nós agradecemos a todos pela atenção, pedimos a Deus que nos ilumine hoje e sempre.